Uma história grandiosa, de guerras, de lutas, de conquistas, de glórias, de defesa da honra. Estaremos entre os cossacos. O livro é Taras Bulba, de Nikolai Gogol. Enzo, roda a vinheta. Aê! A vida é feita de encontros e que bom que você está aqui. Então, ajude a gente, dê seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para ser avisado a cada conteúdo novo, compartilhe esse vídeo e fique com a gente para mais uma história. Bom vídeo para você! Olá! Taras Bulba. Quem é? Vamos começar pelo autor. Quem é? Quem foi? Quem é? Continua sendo na sua obra? Nikolai Gogol. Esse autor, ele nasceu no Império Russo, numa região que hoje pertence à Ucrânia. Então, tanto Rússia quanto Ucrânia requisitam, esse autor para suas respectivas literaturas. Ele escreveu em russo, mas o conteúdo traz muito das tradições, da vida ucraniana. Então, isso justifica essa briga, ainda porque a obra dele é uma obra imensa, muito grandiosa. Para entender o que acontece nessa história, há muitas pessoas que acham que é uma história de lutas, uma história de capa e espada, sabe? De brigas e conquistas por si só. Na verdade, a gente tem aqui um épico. Haverá a construção de um herói contando a história de um povo. Vou puxar aqui o card do Aristóteles quando eu falo da poética, que eu explico direitinho como funciona o texto épico. Só que quando a gente fala de um povo, a gente pensa na ideia de nação. Não é exatamente isso. Taras Bulba era um cossaco. Então, quem são os cossacos? É um grupo vasto. Muitas pessoas, ainda existem cossacos e descendentes dos cossacos nas regiões eslavas, na Rússia, na Ucrânia. Os cossacos viveram da Europa Central para a Europa Oriental, para a região da Eurásia. Então, percebam ali mais ou menos o local, que é um espacinho de gente, assim, calma, muito calma. É uma história muito viril, Então, há um espaço onde eles se encontram e vêm cossacos de todos os lugares ali daquela região. Muita festa, muita bebedeira, muita alegria e muita fé. O que os une é principalmente a fé na Igreja Ortodoxa. Vamos lembrar como a história básica aí da Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa é a igreja criada por Jesus. Então, eles são cristãos. Qual é a diferença? Houve um cisma, uma primeira quebra dentro da Igreja Antiga, mais ou menos ali em 1050, mais ou menos, em que católicos se separaram de ortodoxos. Tá? Há diferenças nos rituais, mas não há conflitos. Tanto que a Igreja Católica tem a sede em Roma com o Papa. E a Igreja Ortodoxa tem mais de um lugar que requisita essa sede, mas eles têm um patriarca. E já houve encontros entre papas e patriarcas mais de uma vez na história. Então, são cristãos. Tá? Isso é o mais importante. E essa fé é muito forte nos cossacos. Então, de novo, eu falei, é um livro que parece ser só uma explosão de lutas, e tem uma virilidade enorme, porque tem. Eles são bravos, eles são bravos, eles se divertem brigando entre si, até. Tem muita hierarquia. O que parece uma bagunça tem uma hierarquia militarizada, organizada. Então, ao mesmo tempo que eles bebem e festejam, no momento em que eles vão para algum combate, sempre em prol da defesa da sua fé, eles são muito organizados, muito corajosos, muito militarizados. Bem, quem é Taras Bulba, o nosso protagonista? Ele já é um senhor, Um senhor, assim, que aguenta mais tranco e porrada do que todo mundo. Ele é um senhor, ele tem 2 filhos que acabaram de vir de uma espécie de um seminário, de um colégio interno. Aí você fala, mas
os caras brigam e eles estudam? Sim, eles passam por um período de educação e são cossacos, mas esse período de educação dentro das escolas e há uma transição, é como se fosse um rito de passagem para o momento em que eles participam dos grupos e das lutas. Então, no começo do livro, Taraz, eu ia falar Gogol, desculpa. O Taraz Bulba recebe os filhos que estão vindo da escola, são jovens adultos. Um deles cumprimenta o pai assim, já chamando o pai para briga, e o pai fica muito feliz e sai na mão, e até que o pai fala, tá bom, já percebi que você é realmente um cosaco, tá tudo certo. E o outro parece um rapaz não frágil, não é isso, mas um rapaz que, tanto que nas lutas ele vai se mostrar muito bravo. Mas esse filho mais novo, ele tem mais uma proximidade com a mãe, e nós vamos saber na história que ele vai ter se apaixonado por uma mulher. Calma, não é a ideia até aparecerá num dado momento a ideia da mulher que desviou o rapaz, mas naquele primeiro momento é o homem que aparece e vê o enlevo, vive o enlevo de uma mulher lindíssima e traz isso, né, na mente dele, embora não tenha acontecido nada, isso na cidade lá onde eles estudavam, ele carrega isso para a sua vida. Então, quando a mãe fica desesperada quando eles chegam, porque ela sabe que ela terá pouco tempo com os filhos e logo os filhos vão para as diversões e para as lutas dos cossacos. Que lutas são essas? Primeiro, eles são livres, né? Então, quando eu digo que não é exatamente a ideia de nação, mas a ideia de povo, porque eles não se consideram pertencentes a um espaço. Tá? Então, há cossacos de vários lugares ali dos países eslavos, eles são livres, eles se unem em prol da fé, em defesa da fé e em defesa do seu grupo mesmo. Bem, falei para vocês que ele recebe os 2 filhos. Quando ele leva os filhos para esse encontro, né, dos cossacos, para que eles saiam depois em prol das suas causas, os filhos são testados, né? E o melhor teste que ele vê para que essa passagem aconteça, veja, o filho mais velho, eles não se pegaram na porrada, então é exatamente participar dessas ações. Quem são os grandes inimigos dos cossacos nessa história? São os tártaros. Os tártaros seriam povos que vêm da atual Turquia, daquela região. Logo, os tártaros com quem eles lutam são muçulmanos. Então, em primeiro lugar, vem aí um conflito pela fé. Então, a primeira briga vai acontecer aí por conta da fé. Tá difícil o movimento aí hoje, tá? Igual aquele vídeo, então vocês se preparem. Bem, então temos aqui cossacos e tártaros. Também haverá um conflito grande com os poloneses, tanto que foi o primeiro livro em que eu vi escrito o termo polaco. No sul do país, no sul do Brasil, a gente tem a fortíssima dos povos que vieram com a imigração e muitos poloneses. E os poloneses não gostam dessa alcunha de polacos. Tá? Eles acham que isso é pejorativo e que isso os diminui, certo? E no livro aparece muitas vezes essa coisa da briga, da luta contra, então, os tártaros contra os polacos, e haverá um momento em que o conflito vai acontecer em torno de uma cidade. Então a ideia vai ser aquela que a gente já viu em outros momentos, mais da história moderna, da história contemporânea, e que você cerca um determinado lugar para que não haja mais entrada de alimentos, de provisões, de água. Então, cerca um lugar para enfraquecer e depois invadir. Então, tem uma determinada cidade, né, e eles estão acampados, ali por perto, e a ideia é enfraquecer para depois tomar. Só que, falei para vocês que eles bebem muito, que eles se divertem muito, e eles são um povo que normalmente se movimenta durante a noite, tá? E descansa durante o dia, sempre com sentinela. Só que se o sentinela também estiver embriagado, né, ele não vai cuidar de muita coisa. Então haverá uma situação em que eles serão surpreendidos. A fome dentro dessa cidade vai acabar levando o nome dos filhos, Ostap e Andriy. Ostap mais velho, Andriy mais jovem. Vai acabar levando Andriy para dentro da cidade para levar pão
inclusive ele vai ser abordado por uma serva, né? E ele meio que não entende, mas ele percebe lá que as pessoas estão passando fome e que tem uma certa dama pedindo ajuda. Ele não sabe quem é, mas tá todo mundo bêbado, todo mundo dormindo, ele vai lá, rouba um pouco do pão, das provisões e leva para dentro da cidade. E encontra as pessoas na penúria mesmo. Quando ele é levado para encontrar com essa dama que pediu ajuda, ele vai encontrar a mesma moça lá do passado, de quando ele estava na escola. E ele vai sentir novamente o mesmo enlevo, ele vai vê-la como uma mulher mais linda do que nunca e vai passar para o outro lado. Imagine para um pai cossaco o tamanho da traição desse filho. E inclusive, ele não pode imaginar por que isso aconteceu, porque não passa pela cabeça dele que um cossaco fosse trair o próprio povo, o próprio grupo, por causa de uma mulher. Inclusive, pouquíssimas aparições há de mulheres nessa história. É uma história, temos que voltar para o momento histórico e para o povo de quem é que a gente fala. Realmente muito viril, muito forte, muito masculina. Bem, acontecerão situações em que Taras Bulba vai ser colocado à prova. E ele vai defender a sua fé e defender a pessoa que ele é, defender a sua bravura, mesmo que isso vá contra o fato dele ser pai. A história, ela nos surpreende porque nós não conhecemos aprofundadamente qual é o espírito cossaco, esse espírito de bravura e esse espírito de fidelidade, de união, de lealdade aos seus. Taras Bulba, esse senhor, é uma figura que vai sendo construída como herói. A gente tem primeiro aquela ideia da bagunça que eu falei, mas depois a gente vai perceber o heroísmo, tá? De quem passa por qualquer situação, por qualquer tortura para defender o seu povo. É isso. A história é uma vivência que, de novo, lembre-se do épico. Taras Bulba será o herói? Sim. É essa construção do herói, da abnegação, do sofrimento religioso em prol de algo, tá? Que vai nos surpreender em todos os momentos da história. O livro é um livro bastante diferente do que eu já li da literatura russa, porque ele não é urbano, e ele vai se passar num outro espaço, num espaço que para nós já foi espaço de grandes impérios anteriores ao próprio Império Russo, grandes momentos bélicos dessa região, certo? Então, gostaria muito de que ficasse essa indicação para um livro que nos dá um gás para sermos fortes por causas e por fidelidades àquilo que nós acreditamos, e principalmente pelo tamanho da fé. Embora eles lutam contra os muçulmanos, veja o momento em que a gente está falando, mas pense numa grande fé contra uma outra grande fé também. Tá? O enfoque é da igreja cristã, mas a gente vê o tempo todo, sabe, que a luta, ela é uma luta interna, muito grande, interna no sentido de eu sei das minhas convicções, por isso vou defendê-las a qualquer custo. E também uma luta que aparece em termos de grupo, de fidelidade, é incrível e bárbaro e inspirador, tá? No sentido de convicções. É isso. Leiam Taras Bulba. Leiam para perceber essa coisa do heroísmo e da convicção. Bem, dê seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para ser avisado dos próximos vídeos, comente, compartilhe e me conte, você que gosta de literatura russa, como esse livro é um livro peculiar, diferente de obras mais urbanas, como a gente lê quando falamos de Tolstói, de Dostoiévski, de outros escritores expoentes da literatura russa. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.